Ele completa 80 anos e diz estar festejando a sobrevivência. No centro do Roda Viva está o economista e deputado federal Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos, mato-grossense, 80 anos. Por sua conhecida afinidade com ideias americanas, recebeu dos adversários o apelido de Bob Fields. Para os amigos, é simplesmente Roberto Campos, um defensor ferrenho do livre mercado, da redução do tamanho do Estado e da privatização. Ex-seminarista, ex-diplomata, político e um dos economistas e intelectuais brasileiros mais influentes, ele é o principal representante do pensamento liberal clássico no país. Começou a participar da vida econômica brasileira no segundo governo de Getúlio Vargas, quando criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Mais tarde, lançou as bases do programa de metas do governo JK. Nos anos 60, Roberto Campos se tornou ainda mais conhecido por sua atuação junto aos governos militares. Ministro do Planejamento de Castelo Branco, dividiu com Otávio Gouvêa de Bulhões a autoria do Plano de Ação para o Controle da Inflação. Semeamos erros ao longo de vários anos. Tínhamos, inevitavelmente, que colher tempestades e crises por força de uma dessas fatalidades históricas. No governo do general Ernesto Geisel, foi nomeado embaixador na Inglaterra. Em 83, ao lado de João Batista Figueiredo, o último general-presidente, subiu no palanque para se eleger senador pelo Mato Grosso. Apoiou o breve governo de Fernando Collor de Mello, mas já como deputado federal pelo Rio de Janeiro, acabou votando a favor do impeachment do presidente. Atualmente exerce o segundo mandato na Câmara Federal como representante do PPB, partido do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Hoje, Roberto Campos está entre os que reclamam da lentidão reformista do projeto neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nas várias vezes em que participou do programa Roda Viva, aqui na Rede Cultura, Roberto Campos mostrou com transparência o pensador que é. Um idealista polêmico, cheio de inimigos e admiradores, mas que tem recebido, mesmo de adversários, o reconhecimento pela inteligência e pela coerência intelectual e ideológica em torno de suas ideias e de sua vida pública. Bem, para entrevistar o deputado Roberto Campos, nós convidamos essa noite o jornalista Augusto Nunes, vice-presidente de comunicação do Banco de Boston, o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, a Eleonora de Lucena, secretária de redação da Folha de São Paulo, o economista Gilberto Dupas, do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas, o Marco Aurélio Garcia, professor do Departamento de História da Unicamp e diretor do Departamento de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, e o jornalista Miguel Jorge, que é vice-presidente da Volkswagen do Brasil. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 289 outras emissoras de todos os estados brasileiros. Você pode participar desse programa enviando aqui as suas perguntas ao deputado Roberto Campos pelo telefone 011, que é o código de São Paulo, 252-6525, 011-252-6525. Se você preferir enviar as suas perguntas por escrito, use o fax, o número do fax 011-874-3454. 874-3454. Nós ainda temos também o nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite. Como é que foi a festa dos 80 anos, deputado? Parece que o senhor não queria a festa, mas pelo jeito foi uma festa muito bonita. Eu tinha consentido apenas uma pequena reunião dos sobreviventes, gente com mais de 70 anos, que tivesse trabalhado comigo desde os anos 50. Festejaríamos não o aniversário, que é uma fatalidade biológica horrível que acontece à revelia, e sim o fato de termos sobrevivido, quando a expectativa média do brasileiro de vida é 66 anos. Estamos, portanto, gozando um saldo. E quando o senhor completou 50 anos, em 1967, o senhor citou uma frase do Malraux que diria o seguinte: o mundo começou um dia a ficar parecido com meus livros. Aos 80 anos, o senhor pode dizer que o Brasil começou a ficar parecido
com as suas ideias, pelo menos, deputado? Eu acredito que sim. Eu, afinal de contas, venho defendendo há muitos anos ideias liberais, abertura econômica, internacionalização da economia, e o Brasil está marchando nesse sentido. Está longe de ser um país liberal, não somos vítimas do liberalismo, nem sequer estamos ameaçados de neoliberalismo. Duas pesquisas recentes sobre o grau comparativo de liberdade no mundo, uma da Heritage Foundation e outra do Fraser Institute, indicam que o Brasil é mais ou menos o 94º país em termos de grau de liberdade. Quer dizer, não é um país livre, é um país extremamente amarrado por monopólios estatais, regulamentações de todo tipo. Só aqui no Brasil que se tem essa impressão que o Brasil é um país seriamente ameaçado pelo liberalismo. Quiçá fosse. Não é esse o caso. Deputado, o senhor, nos artigos dominicais publicados na Folha, o senhor mostra com frequência um certo desalento em relação ao Brasil, né? Sempre defendendo as ideias que o senhor pregou e sugerindo que o Brasil vai demorar muito ainda para chegar a esse tipo de modernidade. Nos últimos 30 anos, desde a frase mencionada pelo Matinas até hoje, o Brasil piorou ou melhorou, na opinião do senhor? O Brasil primeiro piorou e piorou bastante. Tivemos, afinal de contas, uma década perdida. Agora estamos numa rota de melhoria, conquanto caminhando a passos lentos. Se você analisar o período de pós-guerra, houve 3 ondas de crescimento. A primeira onda, quando se criou o mercado comum europeu, depois houve o plano Ikeda no Japão. O Brasil participou dessa onda e eu fui um dos comparsas no tempo Juscelino com o plano de metas. Houve uma segunda onda de crescimento no fim da década dos 60. O Brasil tinha feito as duras reformas do período do Castelo Branco e também participou dessa onda. Veio uma terceira onda nos anos 80, de 84 a 90. O Brasil não participou dessa onda. Foi a década perdida. E a minha angústia é saber se vamos ou não participar da 4ª onda, que provavelmente ocorrerá no fim de milênio. Já começa a se desenhar, porque esse ano, pela primeira vez, todos os países da OCDE, sem exceção, terão um crescimento positivo acima de 2,5%, o que indica que há uma terceira onda em gestação. Para o Brasil participar dessa onda, precisa melhorar a competitividade de sua mão de obra. Deputado, aproveitando um pouco essa pergunta do Augusto, eu lembraria uma frase do atormentado poeta inglês do século XVIII, Samuel Coleridge, que nós dois conhecemos tão bem, né? Que diz: se os homens pudessem aprender com a história, quantas lições ela poderia ensinar. Infelizmente, a paixão cega os olhos e a luz da experiência é apenas uma lanterna de popa que ilumina apenas as ondas que deixamos para trás. Por coincidência, eu escolhi essa frase para a abertura do meu primeiro livro, há 10 anos atrás, Crise Econômica e Transição Democrática, e o deputado escolheu para o seu último livro, tão prestigiado, Lanterna de Popa. Ambos, também por coincidência, terminamos nossos livros lembrando a mesma frase do Coleridge. Só que eu, num acesso de otimismo, propunha: vamos olhar para trás, reviver nossa memória com as angústias do passado e tentar aprender com a história. Já o deputado, talvez mais realista, desabafou: minha geração falhou na tarefa de fazer do futuro o presente, sem inaceitáveis desníveis de renda e oportunidades. Infelizmente, a minha lanterna de popa agora só ilumina as ondas passadas. Eu lhe pergunto, deputado, o que aconteceu com aquele homem cordial, razoavelmente otimista, de bem com os grandes desafios, que aparecia sorrindo amplamente nas fotografias com De Gaulle, com Kennedy, com Juscelino? Os flashes a partir da década de 90 e seus textos mais recentes já parecem revelar um homem, embora sempre lúcido, cada vez mais amargo. O que aconteceu, deputado? A sua longa e profícua vida transformou num cético? Fiquei amargo porque esperava demais para o Brasil. Eu tinha certeza de que o Brasil, no ano 2000, estaria no Clube dos Ricos. Entraria no Jockey Club. Infelizmente, parece que continuaremos na gafieira, ainda com inaceitáveis núcleos de pobreza. E a minha frustração é a mesma do velho professor Goudin, o grande liberal, que infelizmente não viu o sucesso de suas ideias, enquanto eu estou vendo o sucesso das ideias liberais.
Boudin, pouco antes de morrer, eu tinha já 100 anos, ou está fazendo 100 anos, me disse: o Brasil, meu caro Roberto, foi a amante que eu mais amei e a que mais me corneou. Deputado, uma das críticas mais comuns, frequentes ao modelo que o senhor defende é a questão da distribuição de renda e da concentração de renda. Existe alguma saída, alguma fórmula dentro das suas ideias para resolver esse problema, ou esse problema é insolúvel? Não, o problema não é insolúvel. É fácil denunciar a má distribuição de renda, ela é injusta e nos mortifica diariamente. Mais difícil é perceber as causas e recomendar remédios. Geralmente o que se recomenda é mais ação do governo, é assistencialismo governamental. Mas como? Se a renda é tão mal distribuída no Brasil, é em grande parte por causa do governo. Quais são os dois fatores mais percussientes na distribuição de renda? São, primeiro, a inflação, que durante muito tempo assolou a população brasileira, criando os com moeda e os sem moeda. E, em segundo lugar, a falta de educação básica. Ambas essas coisas são responsabilidade do governo. E o pessoal prefere culpar o mercado. O mercado é que é culpado da má distribuição de renda. Mas, senhor, o mercado não recomenda a inflação. O mercado prospera com estabilidade. E, certamente, o mercado não é responsável pela educação de base. O que se espera do mercado é a educação secundária e superior. O senhor é a favor do ensino? O senhor é a favor do ensino, não fazendo parênteses. O senhor é a favor do ensino, então, custeado pelo Estado? O ensino básico, a educação de base. O resto deve ser partilhado ou mesmo entregue à iniciativa privada, protegendo-se os pobres através de bolsas de estudos. É a fórmula asiática. Os asiáticos gastam rios de dinheiro na educação básica. Agora, a educação superior, universitária, é principalmente privada. Deputado, nessa questão da culpa do governo, o vídeo que vimos aqui na introdução o apresentou como um grande representante do pensamento liberal no Brasil. E a crítica ao pensamento liberal no Brasil é a de que os liberais querem um Estado mínimo, cuidando apenas da defesa dos contratos e do sistema de propriedade. Qual é a sua definição de Estado mínimo? É isso mesmo? O Estado mínimo é o Estado voltado para suas tarefas clássicas. Essas tarefas clássicas são educação, saúde, segurança, justiça, relações exteriores e defesa. Essas são as funções clássicas do Estado. Se o Estado tivesse recursos financeiros sobrantes e capacidade gerencial sobrante, podia considerar excursões em outras áreas. O problema é que o cobertor é curto e o talento ainda mais curto. Então, que o governo, nem querendo ser ao mesmo tempo assistente social, reitor, diretor e empresário, acaba fazendo mal todas as tarefas. E o que os liberais querem é que o governo se concentre nas suas tarefas fundamentais. E no Brasil há duas tarefas fundamentais que frequentemente não são mencionadas. Uma tarefa fundamental do governo é manter a concorrência, é preservar a competição. E o que o governo brasileiro faz? Cria monopólios. Ele tem monopólios e criou reservas de mercado, que são modalidades de monopólio. A responsabilidade do governo, fundamental, indelegável, é a estabilidade monetária. O governo que não cumpre essas duas funções, preservar a concorrência e estabilizar a moeda, é um governo falido. Então, na preservação da concorrência, o senhor admite o Estado regulador? Sim. Deputado, sim, eu acho uma das principais funções do Estado. Deputado, vamos voltar àquela questão que o senhor abordou aqui, a questão da distribuição de renda. Eu gostaria de invocar aqui justamente 3 experiências recentes de política liberal fortemente celebradas, né? Do governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, a experiência Reagan, parte do governo Bush, e o segundo período do governo Mitterrand, que inclusive o senhor celebra como uma autocrítica em relação ao primeiro período. Nos 3 períodos, é interessante observar que verificou-se uma concentração de renda considerável nesses 3 países.
Por outro lado, eu acho que há um elemento interessante de nós examinarmos na evolução do capitalismo nesse fim de século, da economia de mercado nesse fim de século, que é justamente o fato de que essa evolução vem acompanhada de sintomas muito claros de exclusão social. Houve época em que se associava o fenômeno do desemprego e da exclusão aos períodos de recessão. O caso clássico, a crise de 1929 e outras que nós conhecemos. No entanto, hoje, os fenômenos do desemprego, os fenômenos da exclusão social, eles estão, na maioria das vezes, associados justamente à expansão da economia de mercado e, mais do que isso, o fato de que essa expansão hoje em dia se dá em termos globais. Gostaria de escutar uma reflexão sobre essa análise. A propósito, eu perguntaria, só juntando essa pergunta que fez essas ponderações do Marco Aurélio, queria perguntar se o senhor se considera derrotado pelos resultados das eleições da Inglaterra. Deixa eu acrescentar um terceiro ponto aí. O senhor acha que as eleições na Inglaterra, deputado, constituem um sinal de uma nova onda liberal ou é um fenômeno essencialmente britânico? É um fenômeno, eu diria, essencialmente britânico e que no Brasil está sendo mal interpretado. Quem foi derrotado na Inglaterra não foi a política liberal de Madame Thatcher, pois o senhor Tony Blair proclamou que aceitava os fundamentos da doutrina Thatcher, não pretendia alterá-los. Foi derrotado o Partido Conservador, que envelheceu no poder, se corrompeu no poder e ultimamente vivia dilacerado por brigas internas, sem saber se aderia ou não à moeda única europeia. Havia uma fadiga sistêmica, mas o ideário liberal é reconhecido pelos trabalhistas como válido, porque os trabalhistas assumem o poder hoje com um novo trabalhismo. Eles não mencionam o trabalhismo, tem um novo trabalhismo. Nesse novo trabalhismo, eles não pensam mais em aumentar impostos. Acham que essa velha teoria trabalhista de que se pode enriquecer os pobres empobrecendo os ricos, não mais funciona. Eles não pretendem restaurar os privilégios abusivos dos sindicatos. Eles não pretendem desfazer as privatizações. Eles adotam em relação à Europa uma atitude mais compreensiva. Duas únicas inovações Tony Blair formulou e deve-se tirar o chapéu. Foi um diplomata que conseguiu fazer uma brilhante campanha sem dizer nada, e particularmente o revelador. O diplomata é o sujeito que é pago para usar as palavras para esconder o pensamento. E foi o que o Tony Blair fez. Mas ele deixou entrever apenas duas mudanças. Uma é a proclamação do salário mínimo. A Inglaterra não tem um salário mínimo legal. O salário mínimo é formado no mercado. Mas não sei se ele vai conseguir implantar isso, porque há o exemplo francês. Os franceses têm um generosíssimo salário mínimo e um bruto do desemprego. Hong Kong não tem desemprego, não tem salário mínimo. Os Estados Unidos têm um salário mínimo simbólico, que durante todo o período do Reagan não foi reajustado e tem pouco desemprego. Mas tem um trabalho muito precarizado. Caso, ele aventa com uma hipótese para dar algum colorido ao novo trabalhismo, implantar o salário mínimo legal. A segunda modificação que ele propõe é extrair um pouco mais de impostos das empresas privatizadas. Aí ele está dando uma barretada aos conservadores. Os conservadores não sabiam que as estatais inglesas eram tão ineficientes. Privatizaram a eletricidade, fixaram um nível de tarifas, um desconto sobre o custo de vida, mas o aumento de produtividade foi tal que as empresas privadas tiveram um grande lucro. Então ele quer aí tirar uma fatiazinha desse lucro derivado da eficiência criada pela privatização e implantada pelos conservadores. Eu acho que você levantou aí três pontos interessantes. Tomemos o caso americano, a política de Reagan. Acusa-se a política de Reagan de ter alargado as disparidades de renda, sobretudo disparidades entre faixas salariais. Isso é verdade, porque com a tecnificação da economia, todos aqueles que se adaptaram rapidamente às novas tecnologias passaram a ter um prêmio. Então, aumentou-se a decalagem de renda entre determinados segmentos da força de trabalho e outros. Mas
Você não pode falar em exclusão, esse termo que você usou é injusto. A política de renda é uma política includente. Por quê? Porque redundou num desemprego bem mais baixo que na Europa. E hoje o desemprego americano é 5,4%, o desemprego mais baixo da história. Deputado, isso é inclusão, meu senhor. Não é exclusão. Inclusão. Todas as pessoas que conhecem o mercado de trabalho norte-americano sabem que é o trabalho mais precarizado que existe. Ele oculta. Esse trabalho precarizado é uma das formas de ocultar o desemprego. Não há exclusão mais séria do que o desemprego. E os países bonzinhos, intervencionistas, assistencialistas e tal, como França, como a própria Alemanha, a França está com 13% de desempregados e a Alemanha com 11,8%, já chegou a 12% de desempregados. Eles têm exclusão. E na União Soviética nem preciso falar, e você tem uma exclusão mais completa possível. Eu acho gozado a esquerda brasileira falar que o liberalismo é excludente. Ora bolas, a grande exclusão que chegou até a afugentar o pessoal em massa para o Ocidente é a exclusão do regime socialista intervencionista. Deputado, eu gostaria de falar. Não me ponha como defensor do socialismo. Nós estamos falando em exclusão e eu gostaria até de pegar o mote para voltar a uma questão que o senhor colocou, que é a questão da educação, ou da falta de educação no brasileiro, e da obrigação do Estado, pelo menos com a educação básica. Nós, por exemplo, na nossa empresa, temos hoje 1.500 trabalhadores fazendo curso primário, pagos pela empresa, curso primário. E temos, em 5 anos, ter mais ou menos 8.000 com o curso, com o segundo grau completo. Já há uma decisão da empresa tomada, isso não é incomum, já várias outras empresas fizeram isso, não contratar mais quem não tenha pelo menos o segundo grau completo. E a diferença entre o que ocorre numa fábrica em que as pessoas não têm preparo, não têm qualificação, não têm, por exemplo, o curso primário completo, e uma outra com o segundo grau, é enorme. É impensável como se pode chegar a distâncias tão grandes. Parece que, em relação ao Estado brasileiro, que está numa situação muito difícil, que as empresas terão a obrigação de tomarem a si pelo menos grande parte da educação, inclusive a educação básica. O Estado brinca de empresário e as empresas brincam de Estado. Porque elas têm que fazer isso ou então não sobreviverão. Porque a terceira onda que o senhor fala, nós só teremos condições de pelo menos ficar na franja dessa terceira onda, que realmente tudo indica que deve ocorrer, se nós tivermos um mínimo de educação para se comparar aos níveis internacionais. Também acho, é uma coisa deprimente. Estatísticas recentes indicam que a escolaridade média da mão de obra no Brasil é inferior do Paraguai. O Paraguai é 4 anos e 6 meses. No Brasil, a escolaridade média da Força Trabalho é 3 anos e 9 meses. No Uruguai é 7 anos e 6 meses. No Chile, 7 anos e 7 meses. Na Argentina, 8 anos. Nos tigres asiáticos, 9 anos. Nos países desenvolvidos, 11 anos. Veja a defasagem que temos. Isso explica a desigualdade de distribuição de renda, pobreza, exclusão. Mas, voltando à questão do problema das esquerdas, que o senhor mencionou agora há pouco, e aproveitando o tema da distribuição de renda, eu queria voltar um pouquinho à história para resgatar uma coisa que me parece muito interessante, que é uma posição, me parece um pouco oculta, sua, e importante, sobre a reforma agrária. O deputado costuma relatar que, quando foi convidado por Castelo Branco para ser ministro do Planejamento do primeiro governo da Revolução, propôs a ele 2 tarefas que considerava fundamentais: a reforma habitacional e a reforma agrária. A primeira avançou, como nós sabemos, criou-se o BNH, muita coisa se fez, boa parte acabou enterrada depois com a hiperinflação. A reforma agrária, porém, quase não saiu do papel, fracassou. O grupo do IPES do Rio, que era o suporte ideológico da Revolução na época, tinha um programa ousado para a reforma agrária: abrandar as tensões sociais, pulverizando a propriedade, sedimentando a liberdade política. Esse era o pensamento da época. Se tivesse vencido essa corrente, teria sido um grande serviço que o regime militar, na minha maneira de ver, teria prestado ao país. O grupo do IPES de São Paulo, porém, chefiado pelos ruralistas, entre eles Herbert Levy, como o senhor bem lembra, brigou e venceu. O então ministro Campos tentou resistir e, num gesto ousado, para o espanto de muitos, propôs Dom Helder Câmara para presidente do IBRA, do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ao Castelo Branco.
acreditava, e estava certo, visto por ponto de vista de hoje, que a reforma agrária seria a única forma de minorar as consequências da tecnologia no campo, evitar a criação da miséria urbana e melhorar a distribuição de renda. Eu, que na época, estudante universitário, também o chamava de Bob Fields, né, tenho que fazer essa justiça ao deputado. E aproveito para lhe perguntar, na sua opinião, ainda é tempo? A energia do movimento do Sem Terra, que diz pleitear uma reforma agrária capitalista, pode ser aproveitada para garantir que os 23% da população que ainda vive no campo, contra 3% nos Estados Unidos, fique por lá com o mínimo de dignidade e não continue a abarrotar as cidades de miséria? O senhor acredita que a reforma agrária ainda é viável no Brasil, nessa conjuntura de globalização? Deputado, se o senhor me permitir, nós temos, a respeito do movimento Sem Terras, eu vou pegar uma carona aqui, nós temos duas perguntas, do Olavo Pereira, de Marília, que é engenheiro agrônomo, e do Marcos Pisa, que é de Aparecida, que é comerciante. Na verdade, os dois pedem considerações do senhor sobre o movimento Sem Terra. Foi bom você ter lembrado isso. Realmente, eu me empenhei muito, com grande desgaste político, em fazer votar o Estatuto da Terra, que sofria enorme oposição, inclusive nos círculos governamentais. E o esquema era, a meu ver, bem arquitetado. Nós tínhamos 3 instrumentos de reforma agrária. O principal não era a desapropriação. A desapropriação sempre foi considerado um elemento extremamente conflitivo e, às vezes, contraproducente, porque desanima, pune o produtor ineficiente, mas desanima também o eficiente. O principal instrumento seria a tributação progressiva sobre a terra improdutiva. Com os recursos daí advindos, faziam operações de colonização, abertura de novas áreas, evitando, tanto quanto possível, o conflito da desapropriação. A desapropriação existiria como um terceiro instrumento só para casos absolutamente críticos. Infelizmente, a montagem do sistema foi lenta. Isso era antes da idade do computador. O Brasil tinha apenas computadores rudimentares e tinha que fazer o cadastro rural à mão. Isso levou quase 3 anos. E veio um novo governo, Costa Silva, que não tinha a mesma mentalidade do Castelo Branco, que, como cearense sofrido, sabia e sentia a briga da terra, a briga do caboclo pela terra próxima do açude. Era um componente psicológico forte nele. Já Costa Silva vinha do Rio Grande do Sul, onde o problema não era tão agudo. Geisel era essencialmente uma mentalidade industrial. O Médici era rigor no latifundiário. Figueiredo é que fez alguma coisa no sentido de assentamentos rurais, mas nunca se utilizou adequadamente o instrumento da tributação. Agora o governo atual está redescobrindo uma coisa antiga e está procurando agora vitalizar o imposto territorial rural. Apenas nós perdemos um tempo enorme e durante esse tempo perdido 2 coisas aconteceram. Agravou-se o conflito, passou-se a considerar a desapropriação, que era apenas um dos instrumentos e o menos desejável, como sendo o instrumento da reforma agrária. E, em terceiro lugar, mundialmente a agricultura se mecanizou e cada vez mais a terra exige homem. A renda rural é muito baixa, a não ser que se utilize a agricultura moderna. Em se utilizando a agricultura moderna, se expulsa a mão de obra. E o imposto territorial rural é o mais sonegado do país. Não existia praticamente, né? Chegou, imediatamente quando implantado, chegou a ter uma receita vizinha da receita do imposto de renda, mas logo depois o imposto decaiu. O imposto foi entregue para a coleta ao governo federal, mas o destino era o município. A receita seria municipal. O governo federal, como não era a receita dele, perdeu o interesse. E os municípios nunca tiveram realmente força política para enfrentar os latifundiários rurais. Agora, estou um pouco pessimista em relação ao movimento do Sem Terra, porque eles enfatizam o lado conflitivo. Eles não têm a mentalidade que eu queria ver na reforma agrária brasileira, que é a mentalidade capitalista. Eles têm uma mentalidade distributivista. E existe um bocado de malandros urbanos do movimento Sem Terra,
Me convenci disso quando vejo o Movimento Sem Terra falando contra a privatização da Vale do Rio Doce. Olha assim, o que tem isso a ver com a agricultura? Se eles se mobilizam contra a privatização da Vale do Rio Doce, é porque eles estão influenciados por malandros urbanos. E o movimento do sem terra está virando o movimento do sem teta. Mas acabaram de comprar uma empresa agora de beneficiamento, quer dizer, aparentemente o lado da capitalista também existe. Mas deixa eu voltar aqui a questão da Vale. Eles querem comprar o que é uma atitude capitalista, querem comprar uma usina de processamento, não sei se mandioca, ou seja, o que é um gesto capitalista. Mas querem o quê? Querem um donativo do governo. Mas ou o financiamento a fundo perdido. Não, deputado, deixa eu aqui para a questão da Vale. O governo tem dado muitos donativos. Né? Aproveitar a questão da Vale do Rio Doce. Dá preços aí. No seu artigo de ontem... Seria bom. O senhor disse que essa confusão de liminares estava criando um bagunçário. Provavelmente a ordem começou a imperar hoje com a decisão do juiz Demócrito de cassar as 24 liminares, embora 2 foram concedidas após a decisão dele. As chamadas liminares pipoca. Uma delas, segundo eu vi, estava vindo para cá, eu vi no rádio, uma em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eu não sei muito o que tem a ver com a Vale do Rio Doce. Mas minha questão é a seguinte, eu li uma entrevista de um dos autores da ação aqui de São Paulo, e ele disse que, entre outras razões, para preservar a Vale do Rio Doce nas mãos do Estado, é que nem os generais chilenos ousaram bastante para privatizar a empresa estatal do cobre. Como é que o senhor analisa essa aparente contradição entre as políticas liberais do governo chileno e a preservação da empresa de cobre estatal? Eu conheço muitos economistas chilenos, vários deles muito bons, não conheço nenhum deles que defenda a manutenção da Codelco, eu acho, em mãos do governo. A explicação que eles dão um pouco envergonhadamente é o seguinte: nós acabamos expulsando os militares, tivemos que dar concessões a eles, inclusive o direito de nomear membros do Senado. Um dos direitos dos militares foi manter a Codelco como parte suplementar do orçamento militar. E a nossa racionalização dessa aberração é a seguinte: ou nós deixamos o cobre nas mãos dos militares, que ficam 10% dos lucros para o orçamento das Forças Armadas, ou nós tínhamos que reservar uma fatia do orçamento para eles. Então é melhor, é mais fácil, deixar que eles fiquem brincando lá com o cobre. Agora, racionalmente não existe a menor razão. Infelizmente não é monopólio. A rigor, a Codelco não tem evoluído grandemente e a mineração privada de cobre tem avançado celeremente no Chile. Deputado, o senhor criou o termo, entre vários outros, dos neolíticos. Né? E os neolíticos de ontem são os mesmos neolíticos de hoje? Se são diferentes, qual é a diferença entre eles? Olha, não há muita diferença, não. Eu estava mais animado sobre o Brasil, mas esse episódio da Vale do Rio Doce me indicou que nós estamos regredindo no tempo. Essa controvérsia sobre o valor estratégico do minério de ferro, isso Bernardes, o tempo de Bernardes, eu tinha 6 anos de idade, vi pela primeira vez falar a palavra ferro. Estamos voltando a Arthur Bernardes em 1922, quer dizer, nós estamos passando do neolítico para o paleolítico. Uma coisa horrível. Isso não tem importância, deputado. O Brasil, isso que me irrita profundamente, tem o fetiche do produto físico. É um fetichismo, coisa de umbanda, coisa assim. O fetiche dos anos 20 era minério de ferro. Bom, depois o fetiche dos anos 40 era Volta Redonda, o símbolo nacional. Hoje está privatizada, a segurança nacional não foi infirmada, ninguém mais discute a privatização de Volta Redonda, mas era o fetiche dos anos 40. Dos anos 50, houve um novo fetiche, o fetiche do petróleo. Esse, infelizmente, continua aí. A Petrossauro é robusta, mas é um fetiche petrolífero. Bom, nos anos 70 veio o quê? Acordo nuclear com a Alemanha. Então, a areia monazítica é nossa, o tório é nosso, e o Brasil vai ser uma potência nuclear junto com a Índia, a pobre Índia, porque tem jazidas de tório e tal. Houve uma campanha das areias monazíticas. Hoje, o que é areia monazítica? A areia monazítica é uma areia radioativa em Guarapari,
aqui os machos decadentes recorrem porque parece que energiza os testículos. É a única coisa que resta da areia voracítica. Nos anos 80, pensei, já estamos livres desses avatares todos. Não, surge a informática. A informática é nossa. Esse era o grande mito dos anos 80. Agora, nos anos 90, eu pensei que nós estivéssemos pensando em termos de microeletrônica, telemática, biogenética. Em que estamos pensando? Minério de ferro dos anos 20. Meu Deus do céu. Deputado, aqui o senhor atribui... Aqui o senhor atribui... Eu queria perguntar sobre a questão do Estado mínimo, que o senhor defende com muita... De quê? O Estado mínimo. O Sim, senhor defende com sim. muita ênfase. Eu queria saber a sua opinião sobre os gastos que o governo tem feito no programa de socorro a bancos. Já foram consumidos 20 bilhões. O senhor acha que esse gasto é bem-vindo, ele deve ser feito, ou o governo deveria deixar o mercado simplesmente atuar e os bancos quebrarem? O Estado deve intervir e deve socorrer os bancos ou não? Eu diria que, mundialmente, nenhum país ousa deixar que haja uma crise monetária, porque ela destrói todo o sistema financeiro. E os prejudicados não são apenas os bancos, não são sequer principalmente os bancos, são os depositantes. Você pode simplesmente destruir o ânimo de poupar. Por isso, em todo o mundo, Japão, a Coreia agora, Estados Unidos, Argentina, em todo o mundo, quando há uma crise bancária, o governo tem que intervir. Então, nesse mercado não tem risco. O governo está gastando dinheiro público que podia estar sendo aplicado em educação, saúde, para salvar bancos. Não, em primeiro lugar, o dinheiro aplicado nos bancos não é para salvar os bancos. Os banqueiros ficam com os bens inalienáveis, indisponíveis. Eles são punidos, e severamente punidos. Eles passam a ser leprosos na vida empresarial. Os socorridos são os depositantes, são os milhões de depositantes. E são socorridos para que se evite um pânico. E o dinheiro não é dinheiro do governo. O dinheiro é o dinheiro dos depósitos compulsórios, que pertencem aos bancos e que foram surripiados pelo Banco Central sob pretexto de fazer política monetária. Não podendo o governo conter os seus gastos, ele prefere fazer um enxugamento monetário recolhendo os depósitos dos bancos. Então, o que o governo está fazendo é devolvendo ao sistema bancário aquilo que ele tirou. Aliás, isso é que o Estado faz. Essa história de que o Estado é bonzinho, o Estado dá isso, o Estado dá... O Estado não dá nada ao povo que primeiro dele não tenha tirado. O governo não está dando nada aos bancos, primeiro não tirou. Mas esse mercado acaba ficando sem risco nenhum, né? É um mercado sem risco. Não, como o risco? Os bancos, tais como existiram, desapareceram. E os seus proprietários estão hoje proscritos na comunidade. Não têm os bens indisponíveis, foram severamente punidos. E houve um expurgo do sistema bancário. Mas os especuladores que foram para esses bancos sabidamente de risco, porque isso era um segredo de polichinelo, esses foram beneficiados. Se tivesse fixado um teto, digamos, vamos proteger os depósitos até tanto, o seu argumento teria alguma procedência. Como não foi isso, nós sabemos perfeitamente que os grandes beneficiários do PROER são os grandes especuladores que estavam investindo nesses bancos como quem investe num cassino que já se sabe que estava mais ou menos ameaçado. Bom, o problema é a dificuldade de você distinguir entre o que é especulador, o que é o cidadão que temporariamente imobiliza seu capital, deposita seu capital de giro num banco, e o pequeno poupador. Nem sempre é fácil fazer isso. E o problema é que se você destrói a confiança no sistema, os efeitos são incalculáveis. Você pode consumir aí, como ocorreu na Venezuela, mais de 15% do PIB por uma crise bancária. Mas a Venezuela continua existindo e... Eu tenho minhas dúvidas, deputado. Ela perdeu substância, deixou de crescer, desmoralizou-se no sistema financeiro internacional por causa de uma crise bancária. Mas não imobilizou 20 bilhões nisso. Posso perguntar? Pode. Deputada, aqui o senhor atribui o fato de que boa parte do povo brasileiro ainda continua vendo algum sentido na permanência da Vale como estatal. O que falta explicar? Segundo as pesquisas, divide a população meio a meio, né? Eu acho que o governo não fez um trabalho adequado de esclarecimento. Não fez um bom marketing.
Eu não me sinto à vontade para criticar, porque eu também fiz péssimo marketing enquanto estava no governo. Mas o governo não fez bom marketing. Por quê? Porque o governo devia ter dito à população o seguinte: a Vale do Rio Doce já está privatizada pelos funcionários, em benefício dos funcionários. O Tesouro Federal tem 51% de capital. Vocês dizem, mas então ele vai ter 51% dos lucros. Não, senhor. Neca, neca. O Tesouro tem brutos 14% dos lucros nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Que antes a Vale do Rio Doce quase que nem pagava dividendos. Agora está pagando 1,7% ao ano. Muito bem. O governo tem 51% do capital. Não tem 51% dos lucros? Não. Tem 7% dos lucros. Recebe bruto 14% dos lucros, mas como foi obrigado a reinvestir na Vale, na realidade a transferência líquida para o Tesouro foi 7%, tendo ele 51% do capital. Os funcionários, o que tem do capital? Nada. Quanto é que ganharam? 18%. Então, isso é empresa pública? Isso é empresa do Tesouro? Ora, bolas, caçarolas, não é nada. Isso é uma empresa que já está privatizada pelos funcionários. Então, o que o governo tem que dizer é o seguinte: ela está privatizada em favor dos funcionários e contra o Tesouro. Agora, infelizmente, os funcionários não são capitalistas, eles não podem se compromissar com um programa de expansão da empresa. Então, nós queremos agora cobrar bom dinheiro dos investidores, que vão pagar o preço justo, e se comprometer a fazer investimentos na expansão da empresa. Assim é que devia ter sido apresentado. E se fosse apresentado a você, o Nunes, você quer continuar recebendo 1,7% ao ano, você como contribuinte do Tesouro, e ao longo de 55 anos de vida da empresa, menos de 1% ao ano? Não, esse capital eu vou realizar o patrimônio e empregar meu dinheiro de forma melhor. Porque para manter esse sistema de estatais funcionando, o governo está pagando 15% de custo de rolagem de dívida. Então você ganha 1,7% de dividendos e você gasta para a rolagem da dívida 15% ao ano. Agora, porque já gastou 33%. Deputado, por favor, senhores. Vou fazer uma pergunta. Senhores. Ministro Maílson, o senhor estava fazendo uma pergunta. Deputado, essa é a minha primeira experiência como entrevistador, mas eu não vou perder... Está querendo se vingar. Eu não vou perder o cacoete de entrevistados. E como eu vi que todos aqui querem falar sobre a Vale, eu vou fazer um comentário, não uma pergunta. Eu estou ouvindo muito falar que a sociedade está dividida em relação a essa questão da privatização da Vale. E Vossa Excelência falou que o governo informou mal. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu acho que informou. Porque a pesquisa de ontem, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, tem um indicador interessante. Na média, a maioria está contra a privatização da Vale do Rio Doce. Mas quando você começa a observar as respostas pelo nível de instrução, os menos instruídos, 1/3 apenas favorável à privatização. E os mais instruídos, 2/3 são favoráveis à privatização. Portanto, se o governo tivesse informado melhor, esse lado menos instruído teria aceitado melhor a privatização e provavelmente o resultado da pesquisa seria outro. Você conhece o matemático Carnot? Ele dizia que os dados, quando suficientemente torturados, podem produzir o resultado que a gente quer. Uma pergunta suficientemente manipulada pode produzir o que a gente quer. Suponhamos que a pergunta fosse formulada da seguinte maneira: o senhor aceita que o Tesouro seja expoliado aplicando 51% do capital, ou detendo 51% do capital da Vale e tendo 7% dos dividendos, enquanto os funcionários que não aplicam capital têm 18% dos lucros? Isso é justo? A resposta seria, obviamente, não. Isso é uma safadeza. O Tesouro está sendo expoliado. Agora, se perguntar de uma maneira diferente, concordem que as riquezas do território nacional sejam alienadas para o setor privado, inclusive estrangeiro, isso é outra coisa. Aí a resposta é tem ideia de diferente. quanto a Vale pagou de impostos no ano passado, ministro?
não tem presente que ela pagou de imposto, mas deve ter sido pouco, porque ela não paga imposto de renda sobre Carajás e porque ela é exportadora, a exportação de produtos primários está isenta de impostos. Porque parece que uma das razões... Ela deve pagar sobre papel, sobre alumínio, deve pagar o imposto de renda, o imposto, o ICMS, isso é o consumidor que paga, o comprador que paga. Mas não é uma contribuinte feroz, num fanática. artigo seu, ela pagou apenas 113 milhões de dólares de impostos. Parece muito pouco para uma empresa desse tamanho. Aliás, parece ridículo. Tinha, por 10 anos, isenção de imposto de renda sobre Carajás, que é a principal operação e a mais rentável. E a exportação também não é sujeita a impostos. Mas essa questão de números... Essa questão de números que o deputado coloca é muito interessante, né? Porque eu vi outro dia pasmo na televisão um ilustre advogado, dos mais famosos desse país, um desses que moveu a ação, com a cara mais lavada do mundo, fazendo o seguinte raciocínio na televisão para o público, né? Esta empresa dá 650 milhões de lucro por ano, né? O Estado, evidentemente, quer vender por 3 e, portanto, vai se pagar em 5 anos. De duas, uma. Ou se corrige o lucro proporcional, ou se corrige o valor da empresa proporcional, né? Quer dizer, é uma mentira deslavada e que ele afirma com a maior clareza, né? Então, aproveitando um pouco essa discussão e retomando um pouquinho a perspectiva um pouco mais histórica, que eu acho que o deputado tem direito a ela, né? Eu lembraria o seguinte, que como criador do BNDES, né, o deputado participava, junto com Glinco de Paiva na época e Zé Luiz Bulhões Pedreira, né, do que o deputado intitulava do grupo desenvolvimentista não estatizante, né? Do outro lado estavam aquilo que o senhor chamava dos desenvolvimentistas estatizantes, né? Principalmente com Inácio Rangel e Rômulo de Almeida. Né? O seu grupo, deputado, de mentalidade privatista, era na época contra a ideia de monopólios estatais e queria, sempre que possível, entregar a infraestrutura à iniciativa privada. Vocês perderam várias batalhas, a própria Petrobras, a Eletrobras, de certa forma a própria Vale do Rio Doce, né? Dadas as circunstâncias políticas e econômicas da época, o deputado mantém o ponto de vista de que o país estaria melhor se essas empresas tivessem sido, naquela época, entregues ao setor privado? E como vê o deputado hoje a ironia de ser justamente o BNDES a ser chamado a liderar o papel de agente privatizador de vários desses sistemas? Na sua opinião, para sintetizar, o processo de privatização atual, o senhor já disse que está lento, né? Como é que o senhor apressaria? Para que serve o Banco do Brasil hoje? O Banco do Brasil tem ainda alguma função no sistema bancário brasileiro? E a Petrobras privatizada realmente livraria os 6 bilhões de dólares de petróleo que nós importamos hoje? Em suma, como é que o senhor, de um lado, o senhor imagina realmente que se fosse outro caminho nós estaríamos melhores? Era possível esse outro caminho? Como é que o senhor aceleraria a privatização hoje? Bom, eu acho que a situação brasileira teria sido muito melhor se nós não tivéssemos seguido a senda da expansão estatocrática, da expansão estatal. Um dos resultados da fúria estatizante de que se possuiu o governo Vargas na sua parte final foi que nós ficamos isolados da comunidade financeira internacional. A partir de 1953, aliás, a partir de 1951, quando Getúlio Vargas fez o famoso discurso 31 de dezembro, acusando as multinacionais de sangrarem o país pela remessa de lucros, a partir dessa época, nós ficamos sem financiamentos do Banco Mundial até 1964, quando era embaixador em Washington e retomei contato com o Banco Mundial. Só houve um financiamento nesse interregno, que foi Furnas. E o Banco Mundial fez questão de indicar que estava financiando o projeto, porém não endossando a política econômica brasileira, que eles achavam profundamente irracional. Um país que vivia mendigando empréstimos recusava investidores de risco. É uma coisa que não fazia sentido. Ninguém podia entender que o Brasil, não tendo petróleo, ao contrário do México, por exemplo, que tinha petróleo, ou da Venezuela, que tinha petróleo, o Brasil proclamar um monopólio sem ter petróleo significa monopolizar o risco. Essa atitude intelectualmente absurda nunca foi aceita pela comunidade financeira internacional. E o Brasil sofreu muito com isso. Foi até um milagre que o Juscelino tenha conseguido executar o seu programa com o apoio internacional. É porque ele mudou a mentalidade getulista. E os grandes projetos do governo Juscelino
plano de metas, a indústria automobilística, que você conhece muito bem, a indústria de equipamentos elétricos pesados, foram construídas com capitais privados, sobretudo europeus e japoneses, porque as avenidas da finança internacional estavam, a rigor, bloqueadas para o Brasil. Portanto, foi um enorme prejuízo isso ter ocorrido. Veja agora com prazer que o ciclo se completa. E não só no Brasil, nos outros países latino-americanos há também uma fúria de privatizações. O Brasil está até atrasado. Há uma exceção gritante na paisagem brasileira, o próprio Fernando Henrique, e por isso ele não pode ser acusado de neoliberal, um neoliberal jamais faria isso. Ele próprio apresentou um projeto de lei vedando a privatização da Petrobras. Ele podia silenciar sobre o assunto, deixando que a evolução dos acontecimentos ditasse o melhor rumo. Afinal de contas, nós abolimos o monopólio na Constituição. Isso permitiria até a privatização da Petrobras se ele quisesse. Ele se apressou a assumir o compromisso pessoal, e eu espero seja válido só durante o tucanato, de não privatizar a Petrosauro, Petrobras, o que seja. Isto foi, a meu ver, uma imprudência, porque o Brasil pode precisar de privatizar a Petrosauro por motivos fiscais e por motivos cambiais. Afinal de contas, hoje o petróleo continua sendo o item mais pesado na nossa pauta de importação. Nós vivemos hoje e os esforços da Petrosauro estão longe de nos assegurar a autossuficiência. Estamos correndo para ficar parados. Nós importamos no ano passado 610 mil barris, que era exatamente o que importamos quando da primeira crise de petróleo. Estamos correndo para ficar parados. O senhor vê risco de uma crise cambial hoje? Você estava falando dessa questão de importação. O governo pode levar, mantendo essa política de hoje, pode levar o país a uma crise cambial? Está errada a política? Precisaria ter algum outro tipo de medida, ou basta segurar as importações e estimular a exportação? Tem alguma coisa errada na política econômica de hoje? Bom, eu acho que certamente há ameaça de uma crise cambial. Se, por exemplo, a exuberância da economia americana induzir o Federal Reserve Board a elevar a taxa de juros, nós podemos ter um refluxo de capital para o exterior, criando problemas sérios de financiamento, balanço de pagamentos. Parece que isso não acontecerá e o problema é ainda administrável, mas certamente há um perigo. O que fazer? Claramente, a solução melhor não é conter importações, porque o Brasil, apesar do que se chama o deboche importador, importa 8% do PIB. Mas é isso que o governo está fazendo. É um coeficiente muito pequeno. O problema é estimular exportações. Como? Alguns advogam o remédio tradicional, desvalorizar a taxa de câmbio para aumentar a receita do exportador. Mas nós sabemos que isso é a solução frouxa, solução mole, a solução na moleza, porque isso desvia a atenção daquilo que é essencial, que são as reformas estruturais. Nós temos que fazer as reformas estruturais. Suponhamos, por exemplo, que nós enfrentemos o sindicalismo portuário, que é nojento. Isso poderia equivaler a uma desvalorização de 7%. E seria algo muito mais saudável reduzir os custos portuários. Nós podíamos acelerar a privatização da infraestrutura. Por exemplo, a aceleração das privatizações de eletricidade teriam dois efeitos. Primeiro, aumentaria a eficiência do sistema, provavelmente levaria um barateamento de tarifas, mas, sobretudo, traria muito capital. Então, nós suplementaríamos a deficiência cambial, não provavelmente contendo importações, mas facilitando exportações, em primeiro lugar, da infraestrutura e atraindo capitais para o financiamento da infraestrutura. A privatização é a chave de vários problemas brasileiros. O mal é que, nessa equação de como corrigir a crise cambial, existe uma crise fala cambial, em privatização, então. Fala-se em desvalorização cambial, mas desvalorização cambial é coisa que nós tentamos no passado repetidas vezes e dura muito pouco, porque habitualmente existe um repique inflacionário. É verdade, e o professor Delfim tem indicado isso, é verdade que a situação mundial mudou bastante e vários países têm conseguido desvalorizar a taxa de câmbio
sem repique inflacionário. Isso sucedeu nos Estados Unidos, sucedeu na Inglaterra, sucedeu na Itália. Mas, dada a tradição inflacionária brasileira, é algo arriscado no Brasil. Realmente não existe mais essa conexão quase inevitável entre desvalorização cambial e inflação que eu aprendi nos livros escolares. Por quê? Porque hoje a economia está globalizada, é severa a competição e há muito maior moderação trabalhista, nas relações trabalhistas. Não existe aquela exacerbação salarial no mundo que existia antes. Mas no caso brasileiro, a desvalorização é algo perigoso, porque nós temos uma tradição negativa, carregamos uma tara do passado. Deputado, talvez por isso, falar. Normalmente os empresários brasileiros, nos últimos anos pelo menos, sempre quando havia um problema desse tipo, pediam a desvalorização. A média, aliás, até se brinca que sempre na Fiesp era 30% a diferença do câmbio. Nos últimos meses, pelo menos no último ano, quando começou a se falar na eventual necessidade de desvalorização, não se vê empresários ou grandes empresas pedindo uma desvalorização, por exemplo, para aumentar a exportação. Isso é sintomático? O senhor explicaria isso? É sintomático de uma mudança. Eles estão percebendo que é necessário atacar os fatores estruturais e não fazer manipulações cambiais que provocam desconfiança na moeda. Sobretudo se o país quer atrair capitais estrangeiros, uma desvalorização é um negócio seríssimo. Os capitais que já estão aqui erradicados, têm que remeter rendimentos, sofrem uma paulada enorme que provoca desconfiança nos que estão por vir. Por isso, soluções estruturais são mais aconselháveis que soluções estritamente monetárias. Aliás, eu acho que o diretor da carteira de câmbio, Gustavo Franco, tem sido razoavelmente hábil. Ele está fazendo mini desvalorizações relativamente suaves e já conseguiu reduzir a sobrevalorização do real, que, por exemplo, um banco como a Goldman Sachs estimava em 19% para cerca de 12%. Se nós fizéssemos aí realmente uma ação corajosa de redução de custos portuários, privatizando a telefonia para reduzir o custo, privatizando a eletricidade, nós poderíamos, como a Argentina fez, podíamos eliminar a sobrevalorização. A Argentina também experimentou uma severa sobrevalorização e hoje a opinião internacional é que a taxa cambial argentina está vizinha do equilíbrio, com reformas estruturais, sem desvalorização. Deputado, eu gostaria de voltar à questão estatal. Evidentemente, eu não tenho nenhum ânimo em convencê-lo e acho que o senhor não terá nenhum ânimo de convencer-me. Né? Nós somos dois jurássicos em parques distintos. Eu queria só constatar algumas coisas que me chamam muito a atenção. Quando nós falamos, eu estaria de acordo, em tese, com a ideia de que as empresas estatais brasileiras estão privatizadas. E eu acho que estão privatizadas desde sempre. E elas estão privatizadas desde sempre, a meu juízo, não só, e nem tanto, e nem principalmente pelos seus funcionários, mas elas estão privatizadas pelas vastas corporações empresariais que mamaram no preço do aço, das tarifas elétricas, telefônicas, nafta, dos créditos do Banco do Brasil e dos bancos estatais, e que levaram esses bancos à quebra. Uma vez que você concedeu o meu ponto, que elas já estão privatizadas, eu concedo o seu ponto. Parte dessa privatização foi em benefício de grupos empresariais cúpidos. Parte importantíssima, eu diria parte importantíssima. Por isso que ao invés de optar pela sua solução, que é de privatizar, eu opto por uma outra, que é justamente desprivatizá-las. E vou lhe dizer mais. Eu acho que esse processo de privatização se deu não só por uma cupidez empresarial, mas ela se deu, sobretudo, porque nós tivemos um sistema político que favoreceu... É através da tradição patrimonialista. Quem utilizou a expressão foi o senhor, assim que eu não vou me liberar dela. Não, o senhor se acerte. Mercantilismo patrimonialista. Pois bem. O Brasil nunca foi capitalista. O Brasil é um país que pratica ferozmente o mercantilismo. Ainda que muitas vezes, lendo seus artigos, eu tenho a impressão que a esquerda governou o Brasil sempre, quando ela não esteve um dia no poder. Mas enfim, ela isso são outros... possível para atrapalhar. Isso são outros... Oxalá nós tivéssemos força para atrapalhar. Mas eu gostaria, deputado, eu gostaria de ter uma reflexão sua sobre isso. Quer dizer, o fato, não haverá nada que nos explique, não haverá nenhuma relação entre o fato de nós termos vivido essa grande aventura desenvolvimentista, porque foi uma aventura desenvolvimentista,
a maior parte do tempo sobre o regime autoritário. A maior parte do tempo sobre o regime autoritário. Faça as contas e veremos isso. Em segundo lugar, o que eu fico muito preocupado é que hoje, quando se assiste os programas de privatização em curso, nós vemos que é uma privatização que se faz muitas vezes com boa parte do dinheiro do Estado. A Light, o episódio da privatização da Light do Rio de Janeiro é cômico, se não fosse trágico. O episódio da privatização da Dutra é cômico se não fosse trágico, porque a Dutra vai funcionar graças a um generoso crédito que o BNDES deu ao consórcio que privatizou, e a Dutra e a Light no Rio de Janeiro foi privatizada. Mas de onde vem os recursos do BNDES? Você acha que o BNDES gera recurso, o governo gera recurso? Não, o BNDES é financiado por impostos. Mas de onde vêm os impostos dos contribuintes? Quais são os contribuintes? São as empresas. Quem decide o critério? Essa ideia de que quem decide o critério que vai para a Dutra e não vai para outros setores? Ele usa recursos do BNDES para auxiliar a empresa privada. Mas de onde veio o BNDES? Eu fui o criador do BNDES, escrevi boa parte da lei, fui o primeiro diretor. O BNDES é um instrumento de extração de impostos para o governo. Se o governo nos devolve a comunidade, está fazendo o seu dever. Política industrial, o senhor é a favor para um certo sentido, para outro não. Eu queria fazer uma política industrial é para beneficiar os programas de privatização. Não política industrial nenhuma. Isso é política industrial. Política industrial no Brasil, para mim, é informática, essa maluquice. Política industrial no Brasil é o programa nuclear. Você está contra. Aliás, o programa nuclear foi do governo do qual... O programa nuclear foi feito por um governo ao qual o senhor serviu. Ao qual o senhor serviu. Nesse período, eu estava no exílio, deputado. E alguns amigos meus foram mortos, nesse período, no qual o senhor era funcionário do governo. Então não me largue o programa nuclear, não me venha com o programa nuclear. Em que fase do governo eu estive? Você foi exilado por Castelo Branco? Eu estive também exilado no governo Castelo Branco. Também exilado no Castelo Você foi expulso ou se auto-exilou? Eu auto-exilei porque eu não quis. Você tinha dissidências ideológicas sérias. Exatamente. E eu vi como é que foram tratadas as dissidências. E se auto-exilou, porque ao que eu saiba, Castelo Branco não era um homem de mandar para o exílio. E eu servi com o governo Castelo Branco. Ele queria, aliás, que os militares ficassem 3 anos no poder com a função de missionários e não queria que fossem funcionários do poder. O que veio depois não tem nada a ver. O senhor foi embaixador de que governo, doutor Roberto? Agora, deputado, como é que um liberal, como o senhor é, enfim, firme liberal, pode conciliar a questão da abertura, da necessidade de Estado mínimo, com um Estado máximo, como foi esse Estado que a gente viveu, um Estado autoritário, uma ditadura militar? Como é que se coaduna esse liberalismo econômico com a questão política? Pergunto se o senhor acha que é possível, nos países pobres, haver desenvolvimento com democracia. O regime militar foi um mal necessário? O visto de hoje, o senhor acha que foi um erro naquele momento ou não? A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idilicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. A opção entre 2 autoritarismos. Seria o autoritarismo da esquerda. O Prestes dizia, nós ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. A opção era entre um autoritarismo de esquerda, ideológico, feroz, capaz de levar pessoas ao paredão. Só o Che Guevara matou 600 pessoas em Cuba. E ele era manso, perto de Fidel Castro. A opção era entre um autoritarismo feroz e ideológico, que levaria anos para se autodestruir, e um autoritarismo de direita envergonhado, encabulado, que toda hora falava em democracia, que procurava pelo menos manter o ritual de eleições, que procurava manter o Congresso aberto, que não falava em ditadura do proletariado. Essa era a real opção. Eu fico indignado com a esquerda brasileira apresentar a situação de 64 como sendo uma opção entre 2 belas formas de democracia, a democracia mais liberal e a democracia social um pouco mais intervencionista. Não era isso, não. Era uma luta ideológica que ocorria no mundo todo. E a opção era entre o autoritarismo de esquerda e o autoritarismo de direita. E o autoritarismo de direita
é muito mais biodegradável, dura muito menos e é menos violento do que o autoritarismo. Deixa eu fazer uma pergunta só agora. Eu queria fazer um desvio na conversa para voltar ao tema dos 80 anos que o senhor aborda aí com, você tem que falar nisso, com muita graça, apesar de tudo, porque o senhor fez uma digressão muito curiosa e divertida usando 3 iniciais em francês, MMS, no discurso da festa do seu aniversário. Eu queria que o senhor resumisse qual é essa história, qual é. Os franceses entendem de várias coisas muito bem, mas particularmente de 2 coisas, comida e sexo. Então os franceses resolveram esse problema de relacionamento de idade com o sexo. Dizem sempre que o homem sempre tem a mesma idade, se quiser. MMS. Apenas a intensidade varia, o grau de frequência varia. Se você é bem jovem, 20 anos, a MMS significa matinée, soirée. Se você chega aos 40 anos, aí já é mardi, mercredi, samedi. Quando você chega aos 60, já é mars, mai, setembro. Quando você chegar aos 80, então é meu melhor souvenir. Eu queria resgatar a questão do Roberto Campos, homem político, que eu acho que é um enfoque importante nessa fase, especialmente de um homem que teve a vivência que o deputado teve nesse país e que está com 80 anos com essa lucidez e com essa combatividade. Nós temos que lembrar que o senhor teve no governo 3 anos, praticamente, né? Teve como embaixador, digamos, uma quantidade muito grande de anos, mas nessa altura, provavelmente esteve como deputado e legislador, talvez mais tempo do que tivesse tido como embaixador. Então, eu queria focar um pouquinho o Roberto Campos, homem político, né? Que eu acho muito importante relembrarmos uma passagem que eu li no seu livro Lanterna de Popa e que me tocou muito em particular. É o seu encontro com Ulisses Guimarães. Após ter sido instigado por ele, né, a sair do hospital, de cadeira de rodas, né, para ir votar o impeachment do Collor, né, que foi um fato interessante, né, o deputado que tinha tratado Ulisses Guimarães com uma frieza, né, secular durante muito tempo e vice-versa, segundo a sua interpretação, né, recebeu no final dessa votação, na cadeira de rodas, um terno, um abraço do velho guerreiro, do Ulisses Guimarães, não é? E amadurecido por essas experiências de vida e tal, e por essa sua visão, né, de relacionamentos e de política, né, nesse seu livro, o deputado conclui, na minha opinião, tardiamente, né, e diz uma frase que me parece muito interessante, muito bonita. Diz assim: descobri que éramos mais complementares do que competitivos. Eu via no Ulisses o Dom Quixote da democracia. Ele me considerava o Sancho Panza da economia. Juntos poderíamos ter atacado mais do que moinhos de vento e talvez tivéssemos feito um futuro diferente para o país. Mas navegamos em barcos separados durante meio século no comboio do Brasil. É uma bela constatação, na minha opinião, né? E eu, de minha parte, concluo: que pena que isso não aconteceu antes. E lhe pergunto, afinal, por que é que vocês não se descobriram mais cedo? É uma coisa curiosa, eu explico como sendo a estática dos intermediários. É que Ulisses era cercado pelo o Clube da Poire, né? O Clube do Licor de Pera, que era uma turma muito nacionalista, que tinha esposado a política de informática, que via defendendo monopólios estatais, e isso criou uma certa estática. As nossas vozes não atingiam um ou outro, havia uma barreira de comunicação. Foi realmente uma pena, porque eu teria injetado um certo sentido de realismo econômico no Ulisses, que era um homem que acreditava que tudo era solúvel por vontade política. E ele teria injetado o que no deputado? Insuficiente vontade política. Ele me teria injetado capacidade de manobra política que eu nunca tive. Eu sempre fui um político muito medíocre. Eu conseguia enxergar muito longe, mas não conseguia companheiro de jornada. Ulisses se enxergava curto, mas tinha muitos companheiros de jornada. Deputado, houve uma pergunta ao senhor em relação ao seu período de embaixador. Mas parece que só foi 2 vezes embaixador. Eu gostaria que o senhor falasse da primeira vez, em que governo foi, e como foi essa experiência, a primeira vez que o senhor foi embaixador? A primeira vez foi em Washington. Eu tinha sido convidado, designado pelo Jânio Quadros.
mas ele renunciou. Eu, então, já tinha até pedido licença de Itamaraty para voltar à atividade privada, não imaginava mais nenhuma ligação com a embaixada em Washington. Mas o primeiro ministro do governo parlamentarista era Tancredo Neves, meu grande amigo. E o ministro do exterior era Santiago Dantas. Então, ambos me chamaram e disseram, agora é que você tem que ir. Eu disse, vocês estão brincando. Eu não tenho nenhuma intimidade com o Jango, ele mal me conhece, não tenho nenhuma afinidade ideológica, e o embaixador em Washington deve ter a liberdade de acordar o presidente às 2h30, 3 horas da manhã para uma situação de crise. Eu sou contraindicado para Washington. O Tancredo, então, me disse, não, você não tem a confiança do Jango, que você mal conhece, mas tem a minha confiança, eu sou primeiro-ministro. E o Santiago Dantas, eu insisto em que você vá, porque os dois países vão marchar em rota de colisão. E é preciso alguém com conhecimento de ambos os países, com experiência econômica, para tentar minimizar o choque. Você vai lá, vai ser um algodão entre cristais. Foi assim que ele me apresentou o problema. Eu fui para Washington num momento particularmente difícil, que era o Brasil ameaçado de envolvimento pela esquerda e um Kennedy ressabiado com a sua derrota na Baía dos Porcos, extremamente sensível a qualquer coisa que significasse esquerdização do Brasil. O pânico do Kennedy, do presidente Kennedy, é que ele carregasse ao longo da vida a cruz que Truman carregou. Truman carregou a cruz de ser acusado de perder a China. Ele dizia, imagine se eu for acusado de perder o Brasil, seria a China do novo continente. Então era uma situação difícil. O senhor foi embaixador do... Fui embaixador, então acabei sendo embaixador do Jean Goulart. E o Lacerda, aliás, fez uma gozação enorme em torno disso. Isso foi... Dizia, esse cara não tem caráter. Isso foi omitido, isso foi omitido. Eu achei estranho porque isso foi omitido na lista de cargos que o senhor ocupou no início do programa, citando só o seu cargo como embaixador no governo militar. Aliás, o senhor gostou do resumo que eu apresentou? Deputado, o senhor gostou da fita que fez a apresentação do senhor? O senhor acha que é correta ou o senhor faria algum tipo de reparo? Não, eu achei que foi correta. Houve essa brincadeira de Bob Fields e tal, mas eu acho que poucas pessoas têm o direito de escolher o apelido. Eu adquiri esse direito. Quero chamar de Bob Fields. Mas depois que Gorbachev abriu a Rússia para capitais, a União Soviética para capitais estrangeiras, eu podia me chamar Robert Shaw. Depois que Deng Xiaoping abriu a China para capitais estrangeiras, eu podia me chamar Robert Ping. Então eu posso escolher de Bob Fields, Robert Shaw ou Robert Ping. E estou satisfeito com a minha versatilidade de apelidos. Deputado, só continua favorável ao controle da natalidade? Sim. Eu queria perguntar a sua opinião sobre dois outros assuntos polêmicos, a legalização das drogas e a pena de morte. O senhor é a favor da pena de morte, da legalização das drogas? E por que o controle da natalidade sempre aparece nos seus discursos como uma coisa importante para o Brasil? Que eu acho a coisa mais trágica do mundo é a gente deliberadamente fabricar pobres. E eu sou a favor da pena de morte, porque a gente com a pena de morte não destrói as mortes, mas destrói os assassinos. E eu acho que a pena de morte é importante, porque é importante psicologicamente, porque intimida o eventual assassino. É importante economicamente, porque o país se livra de ter que sustentar criminosos repetitivos, às vezes de múltiplo assassinato, ao longo de 30 anos. Se a gente não pode nem dar um salário mínimo decente aos homens honestos, porque sustentar durante 30 anos, 40 anos, um assassino na prisão. Então, eu acho que a pena de morte é uma coisa perfeitamente razoável. Eu queria fazer uma constatação extraordinária. O senhor é um liberal sui generis. Eu confesso que sempre aprendo. O liberal acha... Você pensa que o liberal quer um Estado fraco? Não, mas o liberal, uma das questões importantes do liberalismo quer são os um direitos Estado humanos, né? forte, porém modesto. E para ser forte, precisa ser modesto. Deputado, eu queria fazer uma consideração interessante de um evento que me parece extraordinário. Nós estamos conversando com o Roberto Campos aqui
há quase 2 horas. Neste momento da vida brasileira, a única palavra que nós não pronunciamos até agora foi inflação, né? Então eu queria lembrar uma coisa que me parece importante, né? É quando o deputado e Bulhões saíram do governo Castelo Branco, né? Eu me lembro de ter ouvido uma referência sua de que Bulhões saiu extremamente decepcionado porque ele tinha aquela obsessão de que ele precisava transformar a inflação brasileira numa inflação europeia. E não conseguiu, né? Então, quando ele saiu, tem uma frase que foi atribuída a ele, acho que foi o deputado que disse, que é a seguinte: nunca tínhamos chegado tão perto de extirpar de uma vez a nossa cultura inflacionária, né? Quer dizer, sem dúvida, depois veio a hiperinflação, depois disso e tal, e muito bem, com o Plano Real temos hoje o que parecia impossível, né? Não falamos de inflação em 2 horas de programa, temos uma inflação quase europeia e em declínio por enquanto, né? Como é que o senador vê a atual situação da estabilidade monetária brasileira? E, principalmente, como é que o velho Bulhões, se tivesse vivo, o senhor que o conhece tão bem, imaginaria ou veria essa situação atual e o futuro da inflação brasileira? Eu acho que ele veria com enorme satisfação. Realmente, ele era fanático do controle da inflação e veria com satisfação, certamente, esse namoro com a estabilidade que o Brasil está mantendo e que nós esperamos se transforme num casamento duradouro. Quais são os riscos, deputado? Há riscos na sua maneira de ver? Há riscos, sim. Nós não resolvemos ainda o problema fiscal. E é preciso que nos convençamos, aliás, de que o problema fiscal não é solúvel por via fiscal. O problema fiscal brasileiro só é solúvel por via patrimonial. Nós temos que liquidar os mega passivos do governo, os mega ativos do governo, para eliminar os mega passivos do governo. A nossa situação tem esse aspecto favorável. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma gigantesca dívida interna e o governo não tem nada praticamente para vender, e a compara com a situação brasileira, uma gigantesca dívida interna, mas um bocado de patrimônio a vender, há aspectos favoráveis na situação brasileira. Nós temos que fazer as 3 reformas, fiscal, administrativa e previdenciária, mas, sobretudo, acelerar as privatizações, que eu acho a mais promissora, a mais urgente, a mais fértil de todas as reformas. E por isso que essa crise da Vale do Rio Doce me deixa extremamente triste, que, por exemplo, pode ter repercussões. Desenvolveu-se uma tecnologia de guerrilha que pode ser utilizada para impedir a privatização das telecomunicações, de eletricidade, que são absolutamente urgentes. Deixa eu voltar ao começo do programa. O Augusto o levou a recordar que a sua declaração do outro dia, que parecia que o Brasil estava ficando parecido com suas ideias. E o senhor concordou que o Brasil está num processo de mudança em direção a um menor governo, internacionalização e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, o senhor falou que, em seguida, que a década de 80 é uma década perdida. Eu devo confessar que eu não concordo com essa expressão, década perdida, porque é uma expressão, a meu ver, opaca. Ela tende a ver o Brasil apenas pelo que aconteceu na economia. E eu estava lendo outro dia um comentário do Instituto Liberal de São Paulo sobre um livro recente sobre a destruição dos empregos. E ele ressalta um ponto de que as grandes transformações por que passaram as sociedades foram precedidas de um grande processo de transformação mental. Eu estou convencido, posso estar errado, mas estou convencido que a década de 80 foi o início de um grande processo de transformação mental que deu origem, nos anos 90, a essa nova visão brasileira de apoio à reforma do Estado, apoio à estabilidade. Nós estamos cansados da inflação, definitivamente no Brasil. Eu gostaria que o senhor elaborasse um pouco isso. Será que a década de 80 foi realmente uma década perdida? Eu acho que sim. Houve certamente uma transformação, mas em vez de ser uma transformação pelo bom senso, foi uma transformação pelo sofrimento e pela estagnação desnecessária. Afinal de contas, o Brasil, que tinha realizado seu milagre econômico na década dos 60, viu a sua economia estagnar, enquanto que as economias asiáticas herdaram um milagre. O milagre brasileiro veio 20 anos antes do milagre asiático.
Isso, para mim, é extremamente melancólico. Quer dizer, no começo dos 60, nós fomos capazes de fazer transformações suficientes para assegurar um milagre no fim da década. Na década dos 80, nós não nos transformamos economicamente, transformamos politicamente. E, com isso, enfrentamos uma estagnação, com uma acumulação enorme de erros. A política de informática nos militares, ainda sobre os militares, plano cruzado, moratória internacional unilateral, Constituição de 88, uma série de desastres perfeitamente evitáveis e que fizeram com que o Brasil realmente perdesse a década. Nós redescobrimos a democracia na década dos 80, mas não descobrimos o capitalismo. E há erros suficientes para a gente distribuir para todo mundo. Os militares erraram, e gravemente. Como? Eles deviam ter feito a abertura econômica antes da abertura política. Foi o que Pinochet fez. Ele primeiro abriu a economia e depois cedeu a abertura política. No Brasil, o que os militares fizeram? Mantiveram, por tempo demasiado, a fechadura militar e não fizeram a abertura econômica. Vieram os civis e fizeram a abertura política com fechadura econômica. Então, erraram os militares por não ter feito antes a abertura econômica. E erraram os civis por não ter feito depois da democratização política a abertura econômica. E não nos iludamos, o mais potente, importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. A liberdade do agente econômico faz milagres que os governos não fazem e dos quais nem sonham. Deputado, a questão da reeleição, o senhor chegou a comentar recentemente que achava que poderia ser um casuísmo. O senhor continua contra a reeleição? E quais são as chances do candidato do seu partido, por enquanto, que está aparecendo, enfim, é o candidato virtual do PPB, o Paulo Maluf? Eu acho que a popularidade residual do Fernando Henrique ainda é bastante grande. E a continuar a economia com esse grau razoável de estabilidade de preços em que está, dificilmente seria vencido. O senhor acha casuísmo a reeleição? A reeleição é perigosa porque nós não temos ainda os condicionamentos políticos sociais que existem, por exemplo, nos regimes parlamentares ou na democracia americana. O senhor é monarquista, né? Hein? O senhor é monarquista ainda? Não, eu acho que essa ideia... No momento do plebiscito, o senhor apoiou? Eu votei monarquista naquela ocasião, um pouco por divertimento. Era a tese do Simons que eu achei bastante interessante. Uhum. Mas não é uma coisa realista, deputado, não é uma opção realista. Deputado. Agora, o Brasil realmente ainda não tem instrumentos críticos suficientes para que a sucessão se processe em favor do mesmo mandatário. O perigo de abuso do poder é grande. Nos Estados Unidos existem só 2 partidos. Quer dizer, os outros não têm significação. Então, a vigilância dos democratas sobre os republicanos e vice-versa é enorme. Aqui você tem uma coalizão confusa, modo que nenhum partido realmente fiscaliza o outro adequadamente. A chance do Paulo Além Maluf... disso, a crítica do Congresso e a crítica judiciária é muito menor aqui, os freios são muito menores do que na democracia americana. Por isso eu acho que a reeleição ainda é algo perigoso. As chances do ex-prefeito Paulo Maluf, em função desse problema todos os precatórios, como é que o senhor vê? O senhor acha que ele vai se candidatar? A ele é que cabe julgar. As últimas indicações são que talvez ele concorra ao governo de São Paulo. Não sei, não conversei com ele especificamente sobre o assunto. Deputado, eu fiquei aqui quietinho com as perguntas dos telespectadores, mas vou pedir para a mesa agora, nós estamos indo para o final do programa, para me dar a palavra, para eu dar a palavra para os nossos telespectadores, passar aos nossos telespectadores. O Breno Camargo, do Alto da Boa Vista, que é agropecuarista e engenheiro, pergunta qual a vantagem que o Brasil está tendo no Mercosul. Bom, há várias vantagens. O Brasil dilata o seu mercado. Uma das vantagens da integração é exatamente uma dilatação de mercado. E um desses mercados que se associaram ao Brasil é um mercado bastante rico. A Argentina tem $8 mil por habitante, que é o dobro da renda brasileira. E, em segundo lugar,
o mercado comum está servindo como elemento de dissolução de velhas rivalidades e ciúmes políticos e militares, que hoje são absolutamente ridículos. Só isso é uma vantagem enorme, a integração econômica, destruindo preconceitos políticos e militares de longas épocas. Em terceiro lugar, existe um aprendizado de harmonização de políticas. Acontece que os outros 3 países são mais liberais do que o Brasil. O Brasil está se contaminando do liberalismo desses países, o que eu acho extremamente útil. Mas, embora o senhor tenha dito, só para comentar, embora o senhor tenha dito que parceria é coisa de homossexual, basicamente é uma parceria entre o Brasil e a Argentina, no Mercosul, né? Uruguai e Paraguai tem pouca importância econômica. Sim, basicamente, mas também na Europa parecia inicialmente isso. Era a França e a Alemanha, os outros aparentemente contavam um pouco. Mas o fato é que o mercado comum europeu acabou energizando os países pequenos. Eu me lembro de discussão com amigos economistas italianos, e isso vai ser um desastre. Todo o capital vai se concentrar ou na França ou na Alemanha, nós ficaremos sem nada. Nada disso. Capitais fluíram para a Holanda, capitais fluíram para a Itália. A Itália, na verdade, experimentou o seu milagre. Deputado, o Eitamar Freitas, de Natal, que é gerente de uma empresa, diz o seguinte: a empresa que eu trabalho é mais enxuta que o solo do Saara. O faturamento bruto é 200 mil por mês e o lucro líquido é mais ou menos igual ao que a gente paga de impostos. O senhor nos aconselha a sonegar ou fechar as portas? Nem uma coisa nem outra. Gritar para pagar menos impostos. Tá certo. O Carlos Barzan, de Florianópolis, diz o seguinte: ao ilustríssimo senhor Roberto Campos, com base nos seus conhecimentos adquiridos quando seminarista, não seria verdade que Deus não é socialista, pois criou o idiota e o inteligente? Deus não é socialista, não. Os padres ficam muito frustrados, mas Deus foi um grande criador de desigualdades. O Evaldo Cariochin, daqui de São Paulo, que é um médico, Curiochin, eu acho. Ele faz uma pergunta aqui a respeito de um risco de fugemorização do país, alguma coisa nesse sentido, mas eu gostaria de aproveitar então essa pergunta dele e perguntar para o senhor, hoje que o senhor faz um balanço dessa longa vida política do senhor, o que é mais importante, o que regime acaba dando mais frutos para o país? O regime aberto, uma democracia aberta ou um regime fechado? Não, eu acho que uma democracia aberta porque tem capacidade de autocorreção dos erros. Quanto à fujimorização, há poucas perspectivas. Vejamos, estamos vendo a batalha enorme de Fernando Henrique contra o judiciário. Fujimori fechou o judiciário, substituiu os juízes, que eram todos intimidados pela máfia ou corrompidos pelos traficantes. Foi uma solução radical. Não há perspectiva disso no Brasil, não acredito que seja nas intenções de Fernando Henrique. O excesso de medidas provisórias deriva, e é penoso para mim como congressista reconhecer, deriva em parte da inércia do Congresso. Você tem ainda 84 vetos a apreciar. E você tem um número enorme de medidas provisórias que são meramente reiteradas, reeditadas, porque o Congresso não tem agilidade suficiente. Deputado, Miguel, nós já estouramos o nosso tempo. O Menem fez a mesma coisa, só que de maneira muito tranquila, substituindo praticamente toda a Suprema Corte. Deputado, antes do plano. Deputado, o Nairo Almeri, jornalista de Belo Horizonte, escreve aqui o seguinte para o senhor: a sua singular inteligência, que proporciona leituras apaixonantes nos jornais de domingo, parece sempre a serviço dos favorecidos com negócios que giram nas bolsas internacionais, Wall Street, na City, em Frankfurt, Hong Kong ou Tóquio. Nela cabe um alento aos nossos miseráveis? Nossos miseráveis encontram esperanças dentro da sabedoria de Vossa Excelência? Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria país mais fadado a maior pobreza do que Hong Kong? Não tem nada.
São rochas, uma ilha rochosa sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda por habitante superior da Inglaterra, a potência imperialista metropolitana que colonizou Hong Kong. O que é que provocou o crescimento? O mercado, liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com vários esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir pobreza. Você tem que ter certa consideração com os elementos capazes de criar riqueza. O respeito ao criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Deputado, e a minha pergunta, que é a última, quem foi o grande político brasileiro desse século? Para mim foi Castelo Branco. Deputado, eu agradeço muito a presença do senhor aqui nessa noite nesse programa. Eu queria dizer para o senhor que o Miguel Lara, de Belo Horizonte, envia uma mensagem aqui através do nosso e-mail dizendo que pessoas como o senhor merecem ser clonadas, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos aqui, a nossa bancada de hoje. Eu tenho taras ocultas. Agradeço muito a sua atenção e a sua participação. Lembro que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira entrevistando o Fernando Gabeira, que vai falar um pouco também sobre o filme Que é Isso, Companheiro. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.